A Rússia retoma oficialmente os testes nucleares por ordem de Vladimir Putin. Hoje, Putin instruiu o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, os serviços secretos e órgãos civis a prepararem uma proposta para uma preparação em larga escala para testes nucleares. Os primeiros, após uma pausa de 35 anos, ele fez a declaração em uma reunião com membros do Conselho de Segurança no Kremlin, onde disseram que o Ocidente está contra a Rússia e que a Europa prepara um bloqueio a Kaliningrado. E os Estados Unidos da América já posicionaram mísseis estratégicos na Europa que podem alcançar Moscou em 6 a 7 minutos. Além disso, o ministro da Defesa da Rússia, Belousov, também informou Putin sobre os trabalhos em andamento nos Estados Unidos da América para criar um novo míssil balístico intercontinental Sentinel, com alcance de 13 mil quilómetros, do submarino nuclear estratégico Columbia e do bombardeiro pesado B-20 e um Raider. No geral, na reunião com Putin, reinava uma atmosfera de conspiração do Ocidente contra a Rússia. Mas no Kremlin, é claro, omitiram que várias vezes, nos últimos anos, a Federação Russa declarou e simulou preparativos para retomar testes nucleares no campo de testes polar em Nova Zembla. Além disso, lembro que o avião de Shoigu até sobrevoou esse campo de testes, e a mídia russa transformou isso em um verdadeiro show nuclear. Então, dizer que os russos foram provocados pela declaração de Donald Trump é mentira. Embora o porta-voz de Putin, Peskov, já tenha se apressado em declarar que Putin não estava falando sobre o início dos testes nucleares, mas apenas sobre verificar a possibilidade de realizá-los no futuro. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário detalhado. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Você pode fazer isso pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio. O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, instruiu hoje o Ministério das Relações Exteriores, Defesa, Serviços Secretos e órgãos civis a elaborarem propostas sobre possíveis testes nucleares. Ele fez a declaração durante reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia no Kremlin. Agora os órgãos receberam a missão, segundo Putin, de coletar mais informações sobre o tema, analisá-las no Conselho de Segurança e apresentar propostas coordenadas. A proposta sobre a possível retomada dos trabalhos para a preparação de testes de armas nucleares. Aos membros do Conselho de Segurança, como justificativa para tal medida, citaram a ordem do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ao Pentágono para retomar os testes nucleares. Mas isso é um completo absurdo, e neste episódio eu vou explicar como os próprios russos, nos últimos anos, já provocaram os Estados Unidos da América várias vezes a fazer tal declaração com suas ameaças nucleares. Na semana passada, o chefe da Casa Branca declarou que os Estados Unidos da América pretendem realizar alguns testes, sem especificar se está falando de explosões subterrâneas, como as que ocorreram durante a Guerra Fria. No entanto, o diretor do Serviço de Inteligência Externa da Federação Russa, Sergei Narishkin, afirmou que os diplomatas russos pediram à administração Trump que esclarecesse essas declarações do presidente americano. Representantes da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América evitaram respostas concretas e disseram que informariam seus superiores e contatariam o lado russo. Se for considerado necessário dar uma explicação sobre as questões levantadas pelos diplomatas russos, repito, após isso, o chefe do Ministério da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, tomou a iniciativa de iniciar imediatamente os preparativos para testes nucleares na região de Arkhangelsk. Considero apropriado iniciar imediatamente os preparativos para testes nucleares em larga escala. A prontidão das forças e dos meios no arquipélago Nova Zembla permite garantir a realização em um curto espaço de tempo. Vou explicar aqui. O campo de testes nucleares em Nova Zembla é o maior da Rússia, onde desde os anos 1950 ocorreram centenas de explosões atômicas. Os últimos testes de armas nucleares lá foram realizados em outubro de 1990. Desde então, no campo de testes são realizados apenas experimentos subcríticos, testes sem reação em cadeia, que não levam à explosão,
E é justamente aqui que os russos começaram a mentir. Várias vezes nos últimos anos, a Rússia declarou e simulou a preparação para a retomada dos testes nucleares naquele mesmo campo de testes polar em Nova Zembla. Também vou lembrar das imagens do avião de Shoigu sobrevoando o campo de testes, que a mídia russa transformou em espetáculo. Nova. Isso seria supostamente uma preparação para testes nucleares por parte dos Estados Unidos da América, mas, na verdade, ela mesma estava provocando esse passo. Além disso, ainda em julho deste ano, surgiram informações de que a Rússia está expandindo ativamente bases com armas nucleares, desde Kaliningrado até a Kamchatka. Durante os anos da guerra em grande escala contra a Ucrânia, acompanhada por repetidas ameaças nucleares de Moscou contra os países ocidentais, uma construção significativa foi observada em pelo menos 5 bases nucleares, e isso é comprovado por imagens de satélite. E o mais importante, é fundamental lembrar que em apenas alguns meses, em fevereiro de 2026, expira o prazo do último tratado entre a Rússia e os Estados Unidos que limita as armas nucleares. E uma nova corrida armamentista nessa área é inevitável. Imagens de satélite feitas em maio e junho deste ano pela empresa americana Planet Labs mostram uma construção em grande escala em instalações secretas ligadas às forças nucleares russas. Armas estradas e postos cobertos para inspeção das cargas recebidas. Túneis e acessos a instalações subterrâneas, entre outros. 4 dessas bases, incluindo uma na Bielorrússia, estão localizadas no Ocidente, ou seja, podem ser usadas para ataques contra países europeus, além de mais uma próxima ao Alasca, na base da Frota do Pacífico. Ou seja, a própria geografia dos trabalhos nas bases nucleares mostra que a Rússia, nos últimos anos, está mirando a Europa e a América e não o contrário. Por exemplo, a Rússia está reformando 2 bases, Osipovich, na Bielorrússia, e outra perto de Kaliningrado. Por quê? A pergunta, na minha opinião, é retórica. Bem, agora o mais importante. Já em julho foi observado por satélite que trabalhos significativos estavam sendo realizados na ilha do Arquipélago do Norte, Nova Zemlya. Sim, exatamente lá onde fica o campo de testes de armas nucleares soviético. Nas imagens é possível ver que, na base em Nova Zemlya, apareceu pelo menos um novo túnel e 4 edifícios. Para quê, me pergunto? E enfatizo isso antes da declaração de Donald Trump. Putin queria uma justificativa forte para os russos, e Belousov forneceu essa razão. O ministro da Defesa Belousov, em uma reunião operacional do Conselho de Segurança, informou Vladimir Putin sobre os planos dos Estados Unidos da América de instalar na Europa e na região Ásia-Pacífico sistemas de mísseis Dark Eagle com alcance de até 5.500 quilômetros. O chefe do Ministério da Defesa da Federação Russa, FI, afirmou que, nesse caso, o voo da Alemanha ao centro da Rússia levaria cerca de 6 a 7 minutos. Belousov também informou Putin sobre os trabalhos em andamento nos Estados Unidos da América para criar Belousov, um novo míssil balístico intercontinental. Sentinel com alcance de 13.000 quilômetros, um submarino nuclear estratégico do tipo Columbia e o bombardeiro pesado B-20 e um Raider. E Belousov diz: ouçam, diante de tudo isso, nós simplesmente temos que pegar nosso porrete nuclear e, de novo, como idiotas enlouquecidos, ficar balançando ele para o mundo todo.